Fala, tropa! Sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo no meu canal. Desta feita eu vou falar sobre um tema que foi recentemente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Houve a construção de uma tese e, diuturnamente, ele é objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Eu vou falar hoje sobre busca pessoal. Eu separei alguns tópicos para a gente discutir, depois a gente vai entrar no caso específico que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo de um habeas corpus. Eu vou mostrar para vocês a construção da tese e vou fazer uma recomendação de leitura acerca dessa temática. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou falar genericamente sobre busca, que pode assumir três feições: a busca pessoal, a busca veicular e a busca domiciliar. Vamos lá. Na busca domiciliar, a gente tem ali o direito à inviolabilidade do domicílio, no inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, ninguém pode adentrar na casa do cidadão brasileiro sem o seu consentimento, a não ser nas 4 exceções constitucionais: desastre, prestar socorro, cumprimento de ordem judicial durante o dia e em caso de flagrante delito. Na busca veicular, a gente tem uma busca muito semelhante à busca pessoal. A busca veicular não dependerá da expedição prévia de mandado judicial quando a gente detectar fundada suspeita de que a pessoa leva no seu veículo algum objeto cujo porte seja ilícito, por exemplo, uma arma de fogo em situação irregular ou droga ilícita. A busca pessoal, que é efetivamente nosso tema, ela também independe de mandado quando há essa fundada suspeita prévia de que o indivíduo traz consigo algum objeto cujo porte seja ilícito. Para isso, é importante que a gente faça a leitura no Código de Processo Penal do dispositivo que trata da busca pessoal. Trago aqui à tona o artigo 244 do CPP. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Isso é um ponto extremamente importante, porque a gente se acostumou a pensar que a busca pessoal, que a busca veicular, elas independem de mandado em qualquer circunstância e que seria possível a polícia eleger as pessoas que seriam, então, buscadas de forma aleatória. Veja bem, a gente precisa de um ponto de partida. O ponto de partida é detectar que a reação processual penal / penal do Estado, ela só é deflagrada no âmbito de uma busca pessoal ou veicular quando a gente pensa numa fundada suspeita prévia de que a pessoa traz consigo algum objeto cujo porte seja ilícito. Se a gente está pensando numa fiscalização, digamos, de rotina, por exemplo, vamos pensar numa blitz, no trânsito. Essa fiscalização de rotina, ela deve ser iniciada com um viés administrativo, porque ali você está apenas e tão somente inicialmente fazendo uma checagem a respeito, por exemplo, dos elementos que precisam ser checados no âmbito administrativo relacionados ali à condução daquele veículo. Se o indivíduo porta CNH, se o indivíduo tem o CRLV válido daquele veículo, para onde esse indivíduo está indo, uma entrevista prévia acerca do destino, por exemplo, desse indivíduo. E aí a gente vai ter elementos que se traduzem nesse primeiro anteparo do policial numa blitz, que, como eu disse, começa de uma maneira administrativa, a meu ver. Se, porventura, alguma checagem administrativa gerar
para o policial uma fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo algum objeto cujo porte seja ilícito, aí sim a gente tem uma autorização para que seja materializada uma busca veicular detalhada em relação àquele veículo. Isso para quê? Isso para evitar que a realização de uma busca veicular completa ela esteja consubstanciada numa mera subjetividade do policial, ou seja, que o policial possa escolher a esmo quem vai sofrer uma busca veicular detalhada e quem não vai sofrer, quem vai passar por aquela blitz sem nenhum tipo de checagem. Então, me parece que para que a gente evite qualquer tipo de ideia preconcebida sobre quem deve ser o alvo daquela busca veicular, entre aspas, num pente fino, o ideal é que essas interações elas comecem administrativas. Assim também o é quando a gente pensa numa busca pessoal. A busca pessoal, quando não há nenhuma fundada suspeita prévia, ela não pode surgir de imediato. A interação tem que necessariamente iniciar administrativa, para que então a gente pense na materialização de alguma revista, digamos assim, se porventura nessa primeira interação surgir uma suspeita de que o indivíduo possa estar envolvido com alguma prática delitiva. Então, isso me parece extremamente relevante. Pensem sempre na ideia de fundada suspeita prévia de que a pessoa traz consigo alguma coisa cujo porte seja ilícito, porque se não há essa demonstração, a gente não consegue sustentar uma prisão em flagrante, ainda que a gente detecte que o indivíduo, sim, traz consigo algum objeto cujo porte seja ilícito. Por quê? Porque a gente não pode partir de uma prospecção pura e simples. A gente não deve prospectar porque esse não é o cenário da nossa persecução penal. A persecução penal ela é eminentemente reativa, parte de um fato para que a gente identifique suspeitos da prática desse fato e não o contrário. E até para que a gente evite qualquer tipo de direcionamento dessas buscas pessoais para algum conjunto de pessoas que sejam predeterminadas para aquele tipo de busca. Para que a gente evite, por exemplo, buscas que só são relacionadas a pessoas pobres e que você deixe passar sempre na sua peneira para a realização de uma busca mais meticulosa, aquela pessoa que está bem vestida, aquela pessoa que lhe parece alguém que está arrumado e que eventualmente não cometeu nenhum tipo de crime. Isso é equivocado. O Estado não pode ter essa visão. O Estado não pode preconceber que uma pessoa, por uma determinada cor de pele, por uma determinada vestimenta, por um determinado gênero, por uma determinada classe social, é automaticamente suspeita da prática de algum tipo de ilícito, sendo ali justificada por isso e apenas por isso uma busca pessoal. É preciso que todos esses elementos que conduzem a essa fundada suspeita fiquem muito bem amarrados, inclusive quando se for lavrar um eventual auto de prisão em flagrante. É muito importante que o delegado de polícia questione ao policial que é ouvido na posição de condutor, ou os policiais que são ouvidos como testemunhas no bojo de um auto de prisão em flagrante, o que os fez eleger aquele indivíduo como sendo um indivíduo que deveria sofrer naquele momento uma busca pessoal, já que, como eu disse, a busca pessoal só pode ser materializada, na verdade, quando houver uma fundada suspeita prévia. Então, isso é extremamente relevante. A gente também acrescenta sobre busca pessoal a análise do artigo 249 do Código de Processo Penal. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. A gente tem que deixar aqui claro que cada vez mais essa expressão, a palavra mulher, tem sido avaliada sob um viés que não é o puramente objetivo, puramente biológico. Então, cada vez mais a doutrina e a jurisprudência estão se afastando do critério puramente biológico para entender quem é, afinal, mulher. Tanto assim que o Superior Tribunal de Justiça já aplicou a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, que é uma lei protetiva da mulher, à transexual feminina.
Então, isso é bastante interessante para a gente observar. Isso serve, inclusive, para a interpretação do artigo 249 do Código de Processo Penal. Vamos, então, analisar o que aconteceu no HC 208-240, relatado pelo ministro Luiz Edson Fachin em tribunal pleno por maioria de votos, julgado em 11 de abril de 2024. Então, uma rápida leitura: habeas corpus, em que se pede a absolvição de homem condenado por tráfico. Ele foi abordado por policial que afirmou em depoimento que avistou ao longe um indivíduo de cor negra que estava em cena típica de tráfico de drogas, uma vez que ele estava em pé junto ao meio-fio da via pública e um veículo estava parado junto a ele como se estivesse vendendo ou comprando algo. Durante a revista, os policiais encontraram 1,53 gramas de cocaína com o homem. Por esse motivo, ele foi preso em flagrante e condenado a 7 anos e 11 meses e 8 dias de prisão. O Superior Tribunal de Justiça, a seguir, reduziu essa pena para 2 anos e 11 meses, substituindo a prisão por outras medidas restritivas de direitos previstas na legislação. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que defende o condenado, alega que o fato da sua pele ter a cor negra foi o principal motivo para que os policiais militares decidissem revistá-lo. Afirma que essa conduta é discriminatória e invalida todas as provas do processo. Além disso, a Defensoria aponta que, como a quantidade de droga apreendida é muito pequena, deve ser aplicado o princípio da insignificância, pelo qual em situações de baixíssima gravidade não há crime. Por isso, pede a absolvição do paciente. Meu caro combatente, como o Supremo se posicionou nesse habeas corpus? O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa temática relacionada à possibilidade de perfilamento racial, ou seja, a ideia de que o aparelho estatal preconcebe que, eventualmente, pessoas de uma determinada cor, de um determinado extrato social, de uma determinada aparência, são alvos preferenciais do aparelho persecutório e que, portanto, merecem ser o tempo todo revistadas. Isso gera uma paranoia relacionada a esse tipo de alvo preferencial do sistema, que acaba, em virtude dessa prospecção que acontece diuturnamente, sendo, então, eventualmente capturada numa situação de suposta flagrância. Então, sempre uma interpretação que é uma interpretação deletéria em face de critérios preconcebidos, o que, obviamente, é contrário à Constituição Federal e é contrário à própria legislação. A gente viu que o 244 do Código de Processo Penal só autoriza a materialização de busca pessoal quando há uma fundada suspeita pretérita de que a pessoa traga consigo alguma coisa cujo porte é ilícito. Então, como houve aqui, como foi a manifestação do Supremo? Em primeiro lugar, o Supremo decidiu, e a gente vai ver já já a construção dessa tese, que policiais não podem decidir abordar pessoas apenas com base na sua raça, sexo, orientação sexual, cor de pele e aparência física. Essa conduta discriminatória desrespeita a dignidade humana, viola outros direitos fundamentais previstos na Constituição. A revista só pode ser realizada quando a pessoa estiver na posse de arma de uso proibido ou com objetos que indiquem a prática de crime. Contudo, nesse caso concreto, o Supremo considerou que houve outro elemento importante, que era o elemento do indivíduo estar na janela de um carro de pessoas que com ele não tinham nenhum conhecimento, naquele cenário que sinalizava alguma venda de algum objeto ilícito ali para o condutor desse veículo. Por isso, veja no ponto 2, no caso analisado, outros elementos além da cor da pele justificaram a decisão dos policiais de revistar o homem. Por exemplo, o fato de ele estar em ponto de venda de drogas e de ter alterado seu comportamento ao ver os policiais militares. Por isso, a conduta dos policiais não caracterizou o perfilamento racial, situação em que critérios discriminatórios com base na raça são usados para justificar a abordagem. Ademais, o Supremo interpretou, como vem interpretando na maioria absoluta dos casos, da impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância no crime de tráfico, porque a gente tem um crime que é de perigo abstrato. O legislador presumiu
um perigo ao bem jurídico tutelado, à saúde pública, em relação ao crime de tráfico, portanto, não sendo possível, como regra, o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda que exista a traficância de uma pequena quantidade de substância entorpecente ilícita. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao passo que fixou uma tese extremamente importante nesse HC, não reconheceu a absolvição desse indivíduo. Esse indivíduo continuou condenado. É importante que se diga. E vem aí a tese do julgamento. A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. Um julgado paradigmático, um julgado extremamente importante do Supremo Tribunal Federal para afirmar o que já está claro na lei, da necessidade de detecção de fundada suspeita antes que a busca pessoal ela seja materializada. A busca pessoal, esse pente fino que se faz, não deve ser materializado, portanto, a esmo, apenas com os policiais escolhendo sem nenhum tipo de critério quem é que vai ser buscado. Essa é a ideia quando a gente pensa numa busca sob o ponto de vista processual penal, tá? Com foco aí no artigo 244 do CPP. Então, um julgado importantíssimo. O STJ tem uma série de outros julgados analisando situações concretas de busca pessoal, de busca veicular ou de entrada em domicílio sem mandado e, ora, o STJ anula essas buscas, ora reconhece a sua validade. Eu acho que esse é um ponto importante para que a gente possa discutir o uso de câmeras corporais pela polícia, principalmente aí no que toca a polícia preventiva, as polícias militares que estão aí à frente da quantidade, da maioria absoluta, digamos assim, das abordagens a pessoas no seu exercício ali da atividade de polícia preventiva. E eu acho que a câmera corporal, como uma unidade que acaba capturando evidências, ela pode revelar como se deu essa interação para detecção de fundada suspeita prévia no âmbito de uma busca pessoal. Por fim, eu vou fazer aqui uma sugestão de leitura, um livro muito impactante que eu li há pouco tempo, O Avesso da Pele, Jefferson Tenório, que trata exatamente a respeito dessa ideia de perfilamento racial. Eu acho que principalmente quem é da segurança pública deve ler com bastante senso crítico essa obra, uma obra muito bem escrita. O último terço dessa obra é muito chocante, é muito impactante, e apesar de ser ali uma obra de ficção, ela traz muitas coisas importantes para a nossa reflexão, inclusive enquanto policial ou enquanto cidadão, quando a gente pensa aí na leitura por quem não é dos órgãos de segurança pública. Fica aqui então minha dica para leitura. Uma excelente semana para todos e a gente volta no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.